Finalmente chegou a hora da gente apresentar a versão 10 do modelo prático da CMT. Você não abandona os conceitos em momento nenhum. Você não abandona o passo 2 quando você estiver no 3. Você simplesmente agrega até que você consiga construir o cenário de vida que você deseja. E como a gente está desenhando aqui uma rota que vai conduzir você até o cenário desejado, eu sugiro que você já comece decidindo um cenário altamente desafiador. Um cenário que faça com que você realmente crie um processo de expansão de consciência. Nas versões anteriores, a gente chegou a propor que você rodasse um cenário um pouco mais leve, um cenário em que você alcançava bem-estar, mas agora não. Agora o bem-estar, ele precisa estar permeado. Se você não tem bem-estar na sua rotina, você primeiro precisa buscar isso como um objetivo. A partir desse ponto, você está pronto para iniciar a rota, iniciar a jornada da CMT. Eu tenho certeza que com todos os conceitos do passo 1, você vai conseguir entender o quanto o bem-estar é importante para a sua jornada e isso simplesmente será parte de todo o processo. A gente está aqui na fase final do passo 1 e antes até de eu esgotar esses passos, eu queria destacar para vocês alguns pontos macros, né, que a gente deve entender. Aqui a gente tem o portão 1, que é quando a gente consegue consolidar o cenário de vida, então você vai ver que você vai trabalhar em 3 passos para isso. Depois você tem o portão 2, você vai ver que são mais 3 passos, que é quando você realmente constrói a ideia que vai te conduzir até esse cenário de vida, respeitando a lei de causa e efeito. Depois você tem o portão 3, que contempla mais 3 passos, é quando você internaliza esse processo emocionalmente e ajusta a sua autoimagem, seu set point, para você conseguir dar conta de executar as ideias que você propôs. E por fim, o quarto portão, que é quando você consegue realmente alterar a sua rotina e executar essa rotina até que você construa o cenário de vida. Isso certamente vai conduzir você até a realidade que você deseja, porque está altamente matemático. Lembrando que quando você vai para o próximo passo, você simplesmente está agregando esse passo. O anterior, ele continua valendo e ele faz parte agora da sua rotina, de você e de todo o teu processo de criação. Aqui eu preciso destacar um outro ponto. Em volta do nosso modelo, a gente tem os 3 processos da nossa fórmula, né? Então a gente tem aqui, ó, clareza, decisão e iniciativa. É uma desaceleração do processo de escolha. Depois a gente tem compreensão, fé e disciplina. Também uma desaceleração do processo de aprendizado. E por fim, a abundância, que é você ter o que você realmente quer, que está conectado com o merecimento e com a conclusão. É quando você consegue pegar a dádiva, é quando você realmente consegue criar o cenário que você está buscando, o cenário que você delineou, o cenário que você decidiu que vai fazer parte da sua vida. Então, isso aqui é a nossa fórmula, né? Então, a gente tem escolha, processo de aprendizado é igual a criação. Ela está aqui, ó, escolha, processo de aprendizado, criação. Escolha, processo de aprendizado, criação. Escolha, processo de aprendizado e criação. Tudo dentro de uma perspectiva de desaceleração. Uma vez que a gente viu os conceitos fundamentais da CMT, a gente vai partir para a definição do nosso cenário de vida. E na sequência, uma coisa que vai ser importante para a gente consolidar o cenário de vida é a gente treinar a nossa mente com chakra de abundância. E por que isso? Porque quando você faz determinado chakra de abundância, você começa a se aproximar daquela frequência. E ao se aproximar daquela frequência, você tira inclusive dúvidas. Isso te facilita no processo de clareza. Imagina que você decida que você quer viver um determinado cenário, mas você nunca foi até lá, você nunca experimentou. Então talvez aquilo não seja bem o que você imagina que é. Então é importante que você vá até lá. É importante que você sinta que essa realidade é para você. É importante que você faça alguns exercícios também para utilizar a relatividade do seu favor. Ou seja, tornar o seu cenário, que é desafiador para você, pequeno. E nós vamos explicar isso dentro desse passo. Aqui você alcança um portão 1. É quando você fala assim, olha, eu estou pronto, esse é o cenário que eu quero. É importante que a gente entenda o papel na nossa vida da gente conseguir criar algo. E para a gente conseguir criar algo, a gente precisa consolidar para que a gente desacelere, tá bom? Então aqui a gente tem esse primeiro pacote, que é o pacote em que você estabelece o cenário de vida. Depois a gente avança para um segundo pacote, que é quando a gente constrói a ideia. E aí lembra, nós vivemos um esforço colaborativo. Então aprender a despertar o desejo do outro e estabelecer os limites do não são fundamentais para você consolidar e lapidar as suas ideias, para você realmente criar ideias. As ideias, elas precisam remeter a gente para o despertar de desejo e para o freio que a gente precisa colocar na energia dentro dos relacionamentos com as outras pessoas. Isso vale para dinheiro, isso vale para relacionamento, isso vale para saúde. A gente precisa realmente lidar com esse pacote aqui, que é o pacote da criação da ideia. Assim a gente avança, a gente precisa confirmar as nossas decisões,
né? Lembra, quanto mais clareza a gente tem, quanto mais a gente está decidido, quanto mais a gente sabe o que a gente quer, mais aquela energia original ela ganha aquela determinada forma. E o processo de aprendizado ele acontece à medida que a gente confirma a nossa decisão, porque a gente se coloca naquela frequência toda vez que a gente decide. Então, quando você se coloca na frequência, você acessa o seu conhecimento interior. Então, esse passo é importantíssimo, confirmar diariamente suas decisões, definir uma lista de causa. À medida que você acessa o conhecimento interior, você começa a estabelecer uma lista de causas. Quer dizer, como será a minha rotina? Quais são as coisas que não podem faltar? A minha rotina ela sempre vai oscilar. Eu sempre vou precisar alterar a minha rotina para eu conseguir alterar o meu cenário de vida. Mas algumas coisas precisam estar contidas lá. São coisas que são prioridades, é o que a gente chama de esforço inteligente. Não importa o que aconteceu, isso aqui foi feito, isso aqui está estabelecido, isso aqui está consolidado. Do contrário, eu não vou conseguir avançar. Não é sobre o esforço que eu faço, mas é sobre o valor que eu produzo. É sobre a causa que eu produzo. Ação é simplesmente uma coisa que pode ser uma produção de causa correta ou uma produção de causa que não te leva para o lugar que você quer. A gente não precisa focar em ação, a gente tem que focar em causa, que são as ações corretas. A gente vai estabelecer essa lista de causa com coerência. E depois a gente vai ajustar a nossa autoimagem para a gente dar conta de tomar as decisões que precisam ser tomadas, para a gente dar conta de executar a lista de causas. Isso aqui estabelece o terceiro portão, que é aquele ajuste de autoimagem. Por fim, a gente desdobra isso aqui dentro da nossa rotina, dentro do nosso plano físico. É quando a gente traz o pensamento para o corpo. É quando a gente utiliza o nosso corpo como mecanismo de feedback, reconhecendo os sinais que ele está trazendo para a gente, reconhecendo os pontos que nós vamos precisar corrigir. E o corpo ele se comunica com a gente o tempo todo, assim como os objetos e todas as experiências que estão ao nosso redor através do esforço colaborativo. É assim que a gente consegue identificar se nós precisamos corrigir a rota ou se nós estamos indo pelo lado correto, pelo sentido correto. A partir disso, a gente dá uma lapidada na nossa rotina, e aqui eu queria deixar muito claro para vocês, né? A ideia, a autoimagem e a rotina são a mesma coisa em diferentes níveis de aceleração ou de desaceleração. Ideia é uma coisa que acontece no plano dos pensamentos, a autoimagem é uma coisa que acontece no plano emocional e a rotina é uma coisa que acontece no plano físico. Então, quando você coloca esses três aspectos, por isso esses portões, né? A gente tem a referência, que é o cenário de vida, ideia, autoimagem e rotina. Quando a gente coloca isso tudo consolidado, a gente pode ter aqui o que a gente chama de passo final, que é fazer até dar certo. É você pegar aquela lista de causas, você está com a rotina ajustada para executar essa lista e você simplesmente fazer com que isso aconteça. Isso aqui, pelo tempo necessário, vai conduzir você até o cenário de vida que você deseja. Isso aqui é uma rota matemática e nós vamos avançar agora portão a portão, passo a passo. Então, nota, ó, são 3 passos para a gente alcançar o primeiro portão, são mais 3 passos para a gente alcançar o segundo portão, 3 passos para alcançar o terceiro portão e 3 passos para a gente finalizar, alcançar o quarto portão e viver a experiência do cenário de vida que a gente realmente quer. A gente precisa realmente acessar o nosso desejo profundo, colocar sentido em tudo que a gente vai buscar e simplesmente seguir essa rota matemática que vai conduzir a gente até o cenário de vida que todos nós desejamos e também merecemos.